quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3. Nós estaremos lendo do verso de número 13 ao verso de número 19. Marcos, capítulo 3, do verso 13 ao verso 19. Essa porção, esse parágrafo é intitulado A Escolha dos 12 Apóstolos. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fale conosco através dessa porção da Tua palavra. Edifica a nossa vida, abre os nossos olhos, produz mudança e transformação no nosso ser. Ó Deus, faz a obra em nós que está no Teu coração, do Teu anseio para ser feita. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E nessa noite nós estamos aqui buscando o Senhor. Então, Senhor, fale conosco poderosamente. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. É muito interessante como já há muitos séculos nós absorvemos a nossa autoimagem, a nossa percepção de nós mesmos como cristãos. Ou seja, geralmente quando olhamos para as pessoas na igreja, para a comunidade da fé, e nós perguntamos: quem são essas pessoas? Eles são os cristãos. Mas há uma coisa muito interessante na Bíblia que poucas pessoas percebem. Não é comum na Bíblia você ser chamado de cristão. Poucas vezes a Bíblia chama um cristão de cristão. É interessante isso. Só para você ter uma ideia, em todo o Novo Testamento, a palavra cristão aparece apenas 3 vezes. E a primeira vez que essa palavra aparece, ela não é dita, pronunciada pelos da fé. Ela é pronunciada pelos que não tinham fé a respeito dos que tinham fé. Lá na cidade de Antioquia, onde o evangelho foi pregado. Alguns estudiosos entendem que os não cristãos chamaram os cristãos assim, ou porque eles estavam destacando como eles pareciam com Jesus, o que seria então um elogio, mas muitos estudiosos entendem que era uma forma de fazer uma chacota, ou seja, esses aí querem ser pequenos cristos, porque na visão deles, Jesus foi um homem crucificado, não é? De um modo humilhante, e uma vez que eles não criam na ressurreição, eles olhavam para os cristãos de um modo pejorativo. Mas nós absorvemos esta palavra, e evidentemente que ela tem a sua riqueza, o seu lugar. Porém, se o Novo Testamento não enfatiza o termo cristão como nós enfatizamos, qual é a palavra mais forte, mais contundente, mais usual, mais característica que o Novo Testamento usa para designar aqueles que tiveram uma experiência com Cristo e que são seus seguidores? É a palavra discípulo. A palavra discípulo. Por isso, em todo o Novo Testamento, a palavra discípulo aparece muito mais do que a palavra cristão. E qual é o motivo? Porque a palavra discípulo tem uma implicação específica. Naquele tempo, ser discípulo significava você ter como mestre alguém que passava a ser o seu guia, o seu orientador, aquele que direcionava os seus passos, a sua vida, as suas escolhas. Isso era ser um discípulo.
E haviam muitos mestres e muitos discípulos, como continua existindo ainda nas culturas orientais. Qual é a diferença, então, de um discípulo que é um cristão, de um discípulo de Jesus, para qualquer outro tipo de discípulo? Eu creio que esse texto nos revela algumas coisas muito importantes sobre o ser discípulo, o privilégio de ser um discípulo de Jesus. Veja que o texto começa dizendo assim: Jesus subiu a um monte, e se você olhar o texto correlato, você vai ver que ele subiu para orar, e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Esse versículo nos ensina uma coisa muito interessante sobre o ser discípulo de Jesus Cristo, que todos aqueles que se dizem cristãos deveriam se ver assim. Ele nos ensina o privilégio do fato de que ser discípulo de Jesus é responder a um chamado. Não somos discípulos porque nós olhamos para ele e então nós, pelo nosso próprio coração, pela nossa própria intenção, pelo nosso próprio querer, fomos atrás desse mestre bendito, Senhor dos céus e da terra. Não. O discípulo de Jesus é alguém que ele chamou para si. Nesse texto nós vemos ele selecionando, ele trazendo para si os 12. Sabemos que não foram apenas 12 os discípulos de Jesus. Mas uma coisa nós sabemos quando nós lemos as Escrituras. Jesus atraía os seus discípulos a si. Nós chamamos isso de graça irresistível. Graça irresistível. Quando a graça do Senhor vem até você e o Espírito Santo tira o véu espiritual que todos nós temos por causa da queda, por causa da nossa condição espiritual de mortos espirituais, então o nosso coração é atraído para Cristo. O nosso coração é atraído por Ele. Não há algo mais belo do que uma genuína conversão. Não há nada mais extraordinário do que ver alguém ter uma experiência pessoal de arrependimento e de profunda entrega a Jesus. Às vezes alguém ouviu e já ouviu e já ouviu e já ouviu tantas vezes a mensagem do Evangelho. Há tantas referências racionais, psicológicas, afetivas no seu coração. Eu, inclusive, de vez em quando tenho a oportunidade de falar de Jesus para alguém, às vezes os olhos da pessoa estão ali arregalados e você está explicando, olha, isso foi o que Cristo fez por você. E assim, na sua cabeça você está pensando assim, agora esse cara vai falar assim, eu quero Jesus, porque o olho dele está brilhando. Aí, de repente, ele, joia, beleza. E aí? Ué, obrigado por ter contado essa história. Há muitas pessoas que entram e saem da igreja e que não se sentem atraídas pelo Evangelho, que não se sentem atraídas por Cristo. Mas quando Jesus Cristo, esse movimento é o inverso, e Jesus Cristo vem até você, e o Espírito Santo de Jesus vem ao seu coração, desvendando a beleza, a graça, a majestade daquilo que Ele fez para você, então é algo muito mais profundo do que um simples entendimento. Ser discípulo de Jesus passa por uma experiência profunda de espiritualidade, de entrega, de compreensão, de um coração que se abre. E há alguns sentimentos que brotam nesse momento. Por exemplo, a profunda consciência do seu próprio pecado. Quando a graça nos chama, nós temos consciência de que somos pecadores, de que a nossa vida tem sido contra Deus. Daí vem o arrependimento. Mas também vem a certeza
de que aquilo que aconteceu na cruz não foi apenas mais um evento na história, mas foi uma obra de salvação, e você é tomado pela experiência de saber não apenas com a mente, mas sentir com o mais profundo do seu coração que aquilo foi por você. É uma obra por você. É para o perdão dos seus pecados. E aí só tem uma coisa a ser feita: se render a Ele como Senhor e Mestre. Essa é a experiência da gente se tornar um discípulo, chamado pela graça, atraído pela graça. Há uma coisa muito séria que nós estamos vivendo. Nós, às vezes, queremos fazer o papel do Espírito Santo de Deus. E como nós não somos tão hábeis, o que a gente começa a fazer? Baratear o Evangelho. A gente diz assim para as pessoas: venha para Jesus, Ele pode te perdoar, Ele pode transformar a sua vida. Venha, não se preocupe com o que você faz, não se preocupe com as suas escolhas, não se preocupe com o seu estilo de vida, não se preocupe com nada. Apenas venha, e não há muito o que mudar, é apenas você se entregar para Ele. Essa entrega tem um custo. Ser discípulo de Jesus tem um preço. Não o preço do perdão dos nossos pecados, porque esse preço é o preço que Ele pagou. O preço que não podíamos pagar, Ele pagou. Mas tornar-se discípulo significa uma sujeição plena a Ele. E a graça, então, é oferecida, mas não é uma graça barata. Não é uma graça que você brinca com ela. Não é uma graça que você faz de conta, então, que as coisas mudaram e nada mudou. Não é uma graça em que qualquer coisa se torna prioritário para você do que o próprio Evangelho e o reino de Deus. Não. A experiência verdadeira de um discípulo que se sente chamado, atraído por Cristo, é a experiência de alguém que agora achou a pérola de grande valor. Vocês lembram dessa figura na Bíblia? Qual que é a parábola que Jesus contou? O reino de Deus é como um comerciante de pérolas. Um dia ele encontrou uma pérola tão valiosa, tão bela, tão superior a qualquer outra pérola que ele já tivesse visto na sua vida, que ele vendeu todas as pérolas para adquirir aquela pérola única. E Jesus continua falando: o reino de Deus é como um tesouro escondido. É interessante essa parábola. É como se alguém tivesse escondido um tesouro valiosíssimo debaixo de uma árvore, lá naquela montanha, no meio daquele terreno, daquela fazenda. E de repente você descobriu que ali está aquele tesouro. E aí a Bíblia diz que o reino, então, é como esse que descobriu esse tesouro e que sai para vender tudo para comprar aquela terra. Ou seja, nós somos atraídos pela graça. Nós somos chamados pela graça para sermos seguidores de Jesus. Mas essa graça que nos chama agora precisa ser a nossa maior riqueza. A nossa maior riqueza. E Jesus aqui atrai os seus discípulos a si. E uma coisa tremenda que o texto diz, que aqueles que estão envolvidos com o discipulado na vida da igreja já ouviram, e já ouviram, e já ouviram várias vezes isso, mas nunca a gente pode esquecer que o discípulo é aquele atraído por Jesus, chamado por Jesus, acima de tudo, para estar com Ele. Não é isso que o texto diz? Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com Ele. Por isso nós precisamos resgatar a palavra discípulo, porque muitas vezes o nosso entendimento como cristãos e mesmo discípulos é que nós fomos salvos,
Nós temos agora uma vida eterna com Deus e a gente tem que manter uma rotina cristã. Mas discipulado significa relacionamento. Discipulado significa estar junto. Discipulado significa comer junto, andar junto, construir histórias juntos. Mas espera aí. Como que eu posso ser discípulo de Jesus e viver essa dimensão do estar com se Jesus subiu aos céus? Lá em Mateus capítulo 28, do verso 18 a 20, o Senhor Jesus disse, nos prometeu, que à medida que nós fôssemos fazendo discípulos pelo mundo, Ele estaria conosco. Até quando, pessoal? Até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Jesus deseja ter um relacionamento pessoal e vivo com cada um daqueles que são seus discípulos. E aí, em outra determinada passagem, ele afirma, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, qual que é a promessa? Ali eu estarei com eles. Então, quando nós recebemos a Cristo como Senhor de nossas vidas, o mesmo Espírito Santo que abriu o nosso entendimento, agora passa a habitar em nós. E onde vamos, mediante a ação do Espírito Santo, Jesus está conosco, até que o reino dele venha. Mas ele também se manifesta através de gente que está junta, gente que está conectada, gente que está aglomerada, gente que tem um propósito comum ao estarem juntos, que é anunciar e estar diante do seu nome. E isso é algo tremendo. Quantas vezes um relacionamento de um pequeno grupo, numa visita, num momento em que nós nos conectamos debaixo da autoridade, do poder, da presença do nome de Jesus, ali nós somos confortados, ali nós somos encorajados, ali nós somos transformados. Às vezes você está num hospital em nome de Jesus, um lugar de dor, de lamento, de sofrimento, com pessoas que estão enfermas, doentes, mas ali você está em nome de Jesus. E a presença de Jesus se faz ali naquele lugar. Há alguns dias atrás, liguei para o pastor Elinho, falei, pastor Elinho, tem uma pessoa da nossa igreja que está pedindo socorro, a sua prima está com a sua tia no hospital, a sua tia está com câncer em fase terminal, e essa moça está lá sozinha e desesperada. O pastor Elinho chegou para essa visita e, na verdade, aquela senhora estava nos últimos momentos de vida. E numa cena desesperadora. Porque o câncer havia corroído toda a sua parte interna, ela estava aberta. Quando o pastor Elinho chegou, aquela menina ali exausta por causa do cuidado com a mãe, pediu que ele orasse, ele orou. Agora você imagina, nessa situação, médicos, enfermeiros correndo, aquela moça virou e falou assim, pastor, eu posso deitar no seu colo? Tem lógico um negócio desse? Pastor, eu posso deitar no seu colo? E ela deitou como se fosse uma menina, no momento em que a mãe dela estava morrendo. Ela teve uma visitação do consolo e da graça de Deus. Jesus esteve ali naquele lugar, dando suporte e sustentação para aquela moça, num momento de angústia.
Mas como Jesus fez isso? Como Jesus fez isso? Jesus fez através de um servo dele. E ali aquela moça se sentiu abraçada no momento do desespero. No outro dia, ela deu um testemunho profundamente impactante para toda a sua família. E a família olhava para ela e dizia assim: a gente não acredita que você está assim. Consolada, fortalecida no meio dessa dor. Você entende? Há um cântico antigo que diz assim: o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos. Ele nos escolheu para estar com Ele. Então, quando nós nos conectamos em torno do seu nome, do seu reino, nós nos conectamos com o próprio Cristo num relacionamento vivo. Você crê que Ele está aqui nessa noite? Nós estamos reunidos no nome dEle. Nós estamos diante dEle nessa noite. Mas ser discípulo, além de ser chamado, estar com Jesus, é também ser enviado. Veja o que o texto diz. Jesus então os escolhe, os designa apóstolos, e a palavra apóstolo significa enviado, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Só tem um jeito do mundo conhecer a Cristo. Só há uma forma do mundo conhecer a Cristo. Só há uma maneira das milhares de pessoas em profundo desespero e angústia e sem Deus se conectarem com Cristo, à medida que os seus discípulos não apenas estão com, mas à medida que estão com Ele, também são enviados. Para onde você tem sido enviado? Você tem sido enviado às pessoas da sua família. Você tem sido enviado às pessoas do seu trabalho, da sua escola. Você tem sido enviado para somar forças com outros discípulos e amparar o órfão, a viúva, o estrangeiro. Eu não consigo, por exemplo, entender alguém que se diz discípulo de Jesus e não tem misericórdia do estrangeiro. Eu não consigo entender. Mas por quê, pastor? Por que alguém que é discípulo de Jesus deveria se preocupar com o estrangeiro? Porque ele é um estrangeiro, gente. Ou não? Eu estou de passagem aqui. Vocês querem ficar, vocês fiquem. Estou vendo que vocês estão querendo. Ou pelo menos assim, hoje não, pastor. Fica um pouquinho só. Diz que num culto, pastor pregando, gente, Jesus está voltando, Jesus está para chegar. Aí um senhor virou para o irmão da igreja lá e falou assim, mas logo agora que eu comecei a ganhar dinheiro? Né? Às vezes a moça pensa assim, mas senhor, deixa pelo menos eu casar primeiro, né? Nós somos peregrinos. O discípulo de Jesus é por excelência um peregrino. O discípulo de Jesus é por excelência alguém que não pertence a essa terra. Teve uma irmã que muito impactada com essa verdade, de que ela não é desse mundo, que ela não é dessa terra mais, que ela não pertence a esse mundo. Ela saiu do culto maravilhada, passando num lugar escuro, numa baixada escura, 2 meninos vieram para roubar a bolsa dela. Ela estava tão feliz, mas tão feliz, que ela falou assim, pode levar, eu não sou desse mundo. Os dois, ó. Somos peregrinos. Como é que a gente não tem misericórdia do órfão? Nós éramos órfãos. Fomos adotados como filhos de Deus. Eu não consigo entender, por exemplo, essa polarização. Olha como que Jesus trata algumas coisas, gente. O país está enfervescendo.
Agora você imagina montar num momento desse um grupo de discipulado com um cara do PSDB e um petista. Vamos montar um grupo discipulado. Um vem de vermelho, o outro vem de azul, com a corzinha amarela, e chega um terceiro. Eu não tenho partido nenhum, eu não voto nem você, né? Aí ele vai de camisa da seleção brasileira, o lugar mais honesto, evidentemente, da nossa nação. Possível? Foi o que Jesus fez. O texto aqui diz que ele, por exemplo, escolheu Mateus, que era o quê? Alguém lembra? Cobrador de impostos. O cara era do governo. Servia aos romanos. Se nós fôssemos fazer uma comparação para aquela época, é como se ele fosse da extrema-direita servindo a um governo duro. E tinha um tal de Simão, o Zelote. Você sabe o que era o Zelote? Era o cara da extrema esquerda. O radical. O que queria arrancar o poder com as mãos, disposto a pegar nas armas para tirar os romanos. Mas o Evangelho de Jesus, e Jesus é tão precioso, que por causa de Jesus era possível um cobrador de impostos e um zelote estarem juntos. Estarem juntos. E serem enviados. Que coisa tremenda. E aí a gente vê que esses mesmos homens, chamados, que tiveram o privilégio de estar com Jesus, que foram enviados por Ele, também eles passam a ter algo que às vezes nós não temos a dimensão do que isso significa. O texto diz, então, que eles deveriam ser enviados a pregar. E o verso 15 diz assim: e tivessem autoridade para expulsar demônios. Meus queridos, desde quando os demônios existem? Eles existem antes da criação do homem. A Bíblia os define como anjos que se rebelaram contra Deus. E eles se tornaram maus, astutos, poderosos. Há demônios muito poderosos, instalados em instâncias do país, em lugares de poder, mantendo um sistema opressor, destruidor da vida humana, muito mais do que a gente imagina. Pergunta, no Velho Testamento, quantos demônios você vê sendo expulsos de pessoas? Você não vai achar. Ah, não, pastor, mas tem aquele texto que Saul tem um espírito que o incomoda e que Davi então toca a harpa e o espírito se acalma. Cadê a possessão? Ou melhor, cadê o livramento? O espírito o quê? Se acalmava. Por que não tem manifestação demoníaca com expulsão de demônios no Velho Testamento? Você sabe por quê? Porque o rei do reino ainda não havia vindo a esse mundo. Só tem um nome que tem autoridade contra todo principado e potestade. É o nome de Jesus. Se você voltar alguns versículos antes, alguns aqui, no mesmo capítulo 3 de Marcos, você vai ver que a Bíblia aqui está dizendo que os demônios o reconheciam e diziam em alta voz: tu és o Filho do Altíssimo. E Jesus dizia: vocês calem a boca. E agora o que Jesus faz em relação aos seus discípulos? Dá a eles autoridade. A autoridade que os profetas não tiveram. Que os reis que amavam a Deus não tiveram.
que os homens e mulheres do Velho Testamento não tiveram, porque o rei do reino não havia ainda se manifestado. Mas hoje, aquele que segue Jesus, aquele que foi atraído por Jesus, aquele que tem um relacionamento vivo com Jesus, aquele que está com Ele, quando entra no quarto e fechada a porta, ora ao Senhor em secreto, aquele que está com Ele, quando está junto de outros irmãos e irmãs em Cristo, e ali eles estão adorando o nome do Senhor Jesus, aquele que está com Ele, porque se reúne à congregação e adora, louva e exalta o seu nome, prestando-lhe culto, essa pessoa tem a autoridade do nome de Jesus sobre a sua própria vida. E isso não é pouca coisa. Expulsar demônios é apenas uma das expressões do sacerdócio vivo que nós temos por causa do nome de Cristo. A igreja tem sido negligente em muitos níveis, mas se há uma coisa que tem me encorajado nesses dias, é porque nós estamos vendo muita gente que ama Jesus dizendo: vamos orar, vamos orar, vamos orar. E eu quero te perguntar uma coisa: quem pode orar a não ser a igreja do Senhor Jesus? Quem pode exercer esse sacerdócio e essa autoridade a não ser os discípulos de Jesus? Mas será que temos a dimensão do que isso significa? Quando dobramos o nosso joelho, por exemplo, para abençoar a nossa nação? É algo muito maior e muito mais poderoso do que nós possamos imaginar. E quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Eu não tenho dificuldade de ser chamado de cristão, desde que eu compreenda que um cristão nada mais é do que um discípulo. E isso implica em vida com Jesus, em caminhar com Ele, em voltar o coração constantemente para Ele, em ser atraído por Ele, ser enviado por Ele e exercer a autoridade do nome dEle que Ele nos deu. Se ser cristão é isso, continuemos cristãos. Mas se ser cristão é ser alguém que concorda com conceitos cristãos, mas que não é discípulo, que não segue, que não anda com Ele, isso então é uma mentira. Não passa de uma falsa religiosidade.